sem postar vídeo. Eu sei, tem um Fábrica de Anubis Responde 4 que a gente tá pra fazer e eu quero que seja o próximo vídeo depois desse. Eu fiquei um tempinho sem postar vídeo, especialmente por causa, não, né, da vez do último vídeo, o semestre à distância, então é um pouquinho complicado de conciliar as duas coisas. Eu também andei trabalhando um pouco nos projetos fora do canal, tá? Mas esse vídeo aqui, a gente vai falar sobre um tema que a galera às vezes me pediu, não diretamente, que é interface cérebro-computador. Isso aqui pode ser um nome um pouco mais coloquial para chip no cérebro, mas não engloba somente chip no cérebro. Mas engloba qualquer forma de conectar o seu cérebro com uma máquina, com um computador. Isso, claro, pode ser feito de forma colocando um chip, pode ser feito também através de uma leitura de um eletroencefalograma. A gente vai falar disso bastante aqui no decorrer do vídeo. O objetivo desse vídeo aqui é abordar as interfaces cérebro-computador, que é um tema guarda-chuva que aborda todas essas coisas, e aqui a gente vai analisar quais conhecimentos permitem que a gente desenvolve essas tecnologias, por que e de que formas uma interface desse tipo funciona, por que você consegue controlar, sei lá, um cursor de mouse através de um chip implantado no seu cérebro, como essas pesquisas são aplicações e efetivamente quais são as aplicações disso no mundo real, quais as companhias que procuram trazer essas interfaces para o mundo real, não somente no meio acadêmico, e quais são as implicações éticas a esse respeito. Por que eu tô fazendo esse vídeo? Especialmente porque um pouco antes da demonstração da Neuralink, o Elon Musk tinha feito aquele marketing enorme a respeito do assunto, a Matrix dentro da Matrix, alguém chegou e falou, o Elon Musk é um anticristo. Aí eu falei, cara, não, e eu dei razões, eu falei, vamos esperar a apresentação da Neuralink para você ver o que vai acontecer. Chegou lá, era um porco, o porco encostava o nariz em alguma coisa, eu fui cobrar do cara, afinal de contas que anticristo é esse? O cara desapareceu. É claro que afirmações desse tipo, uma de falseáveis, ou seja, não dá para você provar que é falso, não porque elas estão certas, mas porque você não tem uma definição precisa de chip da besta ou de anticristo. Se você me der uma definição precisa a respeito disso, a gente pode muito bem analisar esse tipo de afirmação e verificar, primeiro, se a interface ou pessoa que você está atribuindo essa característica realmente faz parte dessa definição, realmente se enquadra, e depois quais são as consequências da sua definição. Por exemplo, quão ampla ela é, e ela engloba, por exemplo, sei lá, 10 anticristos diferentes, se você considerar essa definição como a definição correta. Mas a gente vai abordar esses assuntos que eu mostrei aqui para vocês. Lembrando, né, desmistificando não significa desmentir. Tá? Desmistificando significa tirar o caráter místico. E é o que a gente vai fazer aqui. Mostrar por que você não deveria se emocionar ou se assustar toda vez que você vê alguma coisa a respeito em outras aplicações, como controlar um celular usando o seu cérebro ou coisas do tipo. A gente não vai abordar implantes em outras partes do corpo com outras funções. Tá? Então, sei lá, um chip para rastreamento implantado no braço. Isso não é interface cérebro-computador. A gente não vai falar disso nesse vídeo, mas a gente pode falar no futuro. Conspirações a respeito de um implante específico, tá? Seja esse implante profético, seja inexistente, exaustiva de toda a pesquisa e de toda a companhia. Isso é uma coisa muito mais trabalhosa e é uma coisa um tanto inútil. É muito mais proveitoso a gente fazer aí um voo panorâmico e a gente vai ver exatamente um pouco de cada coisa do que ver uma coisa totalmente exaustiva e repetir a mesma aplicação. Então vamos, sem mais delongas, vamos falar um pouquinho agora a respeito dos precedentes das interfaces cérebro-computador. Então, vocês vão ver aqui que a gente tem muita coisa no estado da arte, que são, digamos assim, até a parte mais avançada da tecnologia que a gente está, mas a gente percorreu um longo caminho até chegar nesse ponto. Tá? Na antiguidade, a gente tinha debates a respeito do qual que era o papel do cérebro no corpo humano. Tinha gente que dizia que a consciência é um mecanismo para resfriar o corpo. A gente era capaz de identificar a importância do cérebro através de traumas nessa região, evidentemente. A gente também podia dissecar e verificar diferenças entre alguns tecidos. Então, tecidos cerebrais com certa diferença, uma certa diferenciação do tecido do cérebro com outras partes do corpo, e assim por diante. Na Idade Média, a gente tem alguns estudiosos árabes que estudaram condições mentais, também realizavam uma espécie de cirurgias para alguns traumas cerebrais, para hidrocefalia também. Eu estou deixando as fontes aqui para vocês, além de descrever técnicas e instrumentos para realizar esse tipo de coisa. A Renascença também foi bem interessante, porque a gente teve várias dissecações que permitiram a gente identificar a anatomia do cérebro e compreender o papel dos nervos no funcionamento dos músculos. Falando em nervos, o Galvani foi muito importante nessa pesquisa, dissecando sapos, por exemplo, verificando que quando você encostava um bastão eletricamente carregado, tá? Então, você pega
Vou pegar aqui um lápis, mas eu tenho uma caneta, mas eu tenho minhas dúvidas da capacidade de eletrizar isso aqui. E aí você passa ele no tecido, na mesma direção repetidas vezes, não tenho nenhum pedaço de tecido para mostrar, você pode deixar o material eletricamente carregado, e esse material eletricamente carregado ele possui uma carga elétrica. Quando você encosta em alguma coisa, ele pode, por exemplo, transmitir essa carga elétrica. Isso é o que acontece quando você está viajando de carro, por exemplo, cachorro maldito, e em um dia ou com vento ou seco, e você saiu e verificava que ele conseguia, usando um bastão eletricamente carregado, fazer as pernas do sapo mexerem. Por quê? Porque isso funciona com eletricidade. A gente também teve alguns casos de pacientes que sofreram traumas cerebrais e que sobreviveram a esses traumas. Esse cara aqui, por exemplo, teve uma barra de ferro que perfurou o olho dele mesmo e sobreviveu. E traumas nessas regiões permitiram que a gente identificasse regiões funcionais. Então associasse regiões específicas do cérebro com funções vitais específicas. Isso é uma das razões pelas quais hoje a gente tem a interface cérebro-computador. A gente sabe exatamente onde posicionar ou a leitura de eletroencefalograma ou o chip para poder atingir o objetivo que a gente precisa. Então a gente conhece muito bem o papel das áreas do cérebro entre cada função. Claro, a gente ainda tem coisas um tanto, digamos assim, um tanto pouco conhecidas. A gente tem áreas de pesquisa que ainda são fronteira do conhecimento, então existem questões não resolvidas, é óbvio, mas a gente já tem uma noção muito boa a respeito disso. O uso de microscópio também foi uma coisa fundamental, porque isso permitiu que a gente identificasse neurônios individuais, tá? E a gente entendesse que neurônios individuais são a unidade fundamental do cérebro. A gente também foi capaz de entender as sinapses, então como que as sinapses entre neurônios funcionam, como que os neurotransmissores que permitem essas sinapses funcionam. A gente também tem a eletroencefalografia. A eletroencefalografia, talvez eu abrevie no futuro por EEG, porque isso é um pouquinho de um trava-língua, é um método que te permite monitorar a atividade elétrica no cérebro. Como que você faz isso? Você posiciona um eletrodo, você pode fazer de forma invasiva, claro, os chips no cérebro, propriamente ditos, funcionam, variações da diferença de potencial. O que provoca essas variações? Justamente as correntes iônicas que estão acontecendo no seu cérebro em função do tempo. Então, você de eletroencefalograma da história. E isso aqui é um exemplo do que a gente possui hoje em dia. Claro que o posicionamento dos eletrodos no cérebro vão determinar qual região você está registrando, e também é claro que o quão invasivo isso vai determinar o neurônio. Você está medido num aglomerado de neurônios, e quantos neurônios tem nesse seu aglomerado. Tudo isso vai determinar o tipo de output que você vai receber. A gente também tem a identificação das oscilações neurais, tá? Que são justamente ritmos de eletroencefalograma que você pode obter. Esses ritmos são periódicos. Uma oscilação tem justamente essa característica, ela é um movimento de uma forma genérica. Uma oscilação pode ser definida como sendo um movimento periódico. Nesse caso aqui, é um comportamento da diferença de potencial que acontece de forma periódica. A gente tem nome para esses ritmos, tá? Alfa, beta, gama, delta, teta, dependendo da frequência, especialmente, como dá pra você notar aqui. E, claro, isso aqui merece um vídeo por si só, tá? A gente pode fazer um vídeo somente falando a respeito dessas ondas cerebrais, do que são, do que não são, tá? Mas isso não tem nada a ver com vibração mística ou com onda eletromagnética. Você é capaz de identificar um certo evento de potencial através do eletroencefalograma perante um certo estímulo. Então você produz esse estímulo, por exemplo, e você observa uma curva no eletroencefalograma e você é capaz de prever. Você fala, não, sempre que eu fizer esse estímulo, essa curva aqui vai poder ser observada. Então esses são um resuminho aí dos conhecimentos que a gente vai usar no decorrer desse vídeo. Então vamos falar dos primeiros progressos. Antes mesmo de alguém explicitamente falar, eu vou fazer uma interface cérebro-computador, a gente teve uma peça artística que era constituída de um aparelho de eletroencefalograma e, nesse aparelho, as ondas cerebrais do cara que sentasse ali eram lidas, processadas por um conjunto aí de sistemas e transmitidas para alguns amplificadores que ativavam alguns instrumentos, como bateria, por exemplo, que estavam distribuídos na sala. Então o cara botava um eletroencefalograma e a sala tocava música com base nas ondas cerebrais dele. Isso aí tá no YouTube para quem quiser ver. Então agora sim, para trabalhar com BCI você não precisa necessariamente trabalhar com ela de forma passiva. Então você não precisa necessariamente simplesmente colocar o aparelho e ler o que o seu cérebro produz. Você também é capaz de uma forma meio por meio esses macacos a responderem a produzirem esse pico. Então, sempre uma comida, uma pelota
com um sabor de banana. Mantendo esse ritmo, então o macaco inicialmente não tem a mínima ideia de por que ele recebe essa pelota, mas do cérebro através de eletrodos ali. A gente também poderia produzir informações que poderiam ser lidas por computadores ou por qualquer outro tipo de sistema, porque aqui o que a gente tem simplesmente é um pico. A gente tem um sinal elétrico ali, que por sua vez podem ser usados para N finalidades. Em 73, a gente tem a cunhagem do termo Brain Computer Interface. Ele na época era o que a gente conhece hoje por BCI. Produzir sistemas que são capazes de identificar sinais cerebrais e usar esses sinais para ativar outros processos no computador. Beleza, agora a gente falou já a respeito de alguns conhecimentos prévios, né? O que permite a gente chegar até aqui. A gente falou a respeito dos primeiros progressos na área de BCI. Vamos falar então um pouquinho a respeito de como as BCIs funcionam. Eu fiz aqui esse diagrama para demonstrar para vocês, e aqui nos próximos slides eu vou mostrar. Eu espero que eu tenha facilitado as coisas e não complicado as coisas. Então, sei lá, pausa o vídeo se você acha que é necessário. Então, a primeira parte é conectar o cérebro com a máquina. Como que a gente faz isso? Invasiva, que é, bota ali um eletrodo no escalpo. Quais que são as vantagens? Primeiro, você não abre a cabeça de ninguém. Isso é uma vantagem muito legal. Agora, tem desvantagens, né? Você tem uma resolução muito menor, tá? Então, você vai ver um aglomerado de neurônios. Você vai ter ruído, tá? Então, você vai ter alguns sinais ali que não são provenientes da atividade cerebral, mas sim de fatores externos. E é mais difícil de você enviar sinais para o cérebro. Por outro lado, você pode implantar chip, é um termo guarda-chuva também. Isso vai te fornecer uma resolução muito maior, tá? Basicamente, o quão melhor você queira que seja, tá? Neurônio individual, beleza? Grupos pequenos de neurônios, grupos maiores. Tecnologia, o tamanho dos filamentos. Isso também vai permitir um envio de sinais de forma mais clara. Evidentemente, vai ter menos ruído, mas a desvantagem é tem que abrir a cabeça. Tem aqui, recebi as informações de um jeito ou de outro, e daí? Aí, eu pego essas informações, que a princípio são simplesmente potenciais elétricos, e envio essas informações para os dispositivos que constituem a BCI. Normalmente você vai ter aí um número de esses sinais, que são simplesmente diferenças de potencial, em sinais de aplicação. Agora, é comum que você normalmente treine o seu sistema a reconhecer padrões, ou padrões personalizados, ou mesmo que os padrões sejam comuns para a maioria das pessoas. É mais fácil você treinar o sistema através de inteligência artificial do que você fazendo isso. Porque não só a interface cérebro-computador, mas você tem várias situações na computação em que o aprendizado de máquina e a inteligência artificial parecem ser uma solução melhor do que programar caso a caso, tá? Então, se você tem, por exemplo, um robô que você quer treinar ele para receber uma lista de compras, e dessa lista de compras sugerir coisas que outras pessoas potencialmente podem comprar, é mais inteligente você treinar o seu robô dando para ele uma quantidade, não vai permitir a ele, através de nova lista de compras no futuro, prever quais outros itens podem ser comprados juntos, do que você escrever isso na raça. Que você escrever if, sei lá, desinfetante, construir a sua base de dados. Aqui é a mesma coisa. Então, para isso, a gente faz o que a gente chama de treinamento do software. Como que isso funciona? Você vai ter para reconhecer um certo sinal cerebral. Então, você vai exibir para o paciente, para o seu cobaia, um monitor. Nesse monitor você vai ter uma barra, tá? Imagina uma tela, imagina um quadrado, um retângulo, né? Perdão, nessa tela. E esse retângulo ele é normalmente preto, tá? Mas ele pode ir ficando verde. Mas vai ficando verde. E você vai instruir seu paciente, ó, tenta deixar a barra no verde. Deixar essa barra verde, você consegue treinar, então, o seu computador a reconhecer espontaneamente, só quando você deseja que isso aconteça. Com isso, você tem ali uma coisa para ser reconhecida. Você tem um sinal que pode ser usado. Então, esse sinal, depois você não mexe a mão, mas você se imagina mexendo a mão, até um ponto em que você só usa mesmo o cérebro, não usa mais nada. Como aqui muitas vezes essas aplicações são feitas para as pessoas, é o que a gente vai falar a respeito agora. A gente vai em etapas. Tinha várias possibilidades de juntar as coisas que eu ia falar. Eu decidi juntar pela complexidade das aplicações, então eu vou começar pelas mais simples, indo em direção às mais complexas. Vamos começar então a falar um pouquinho a respeito de audição, tá? Existem formas que permitem restaurar a audição de um paciente, e essas formas não são interface cérebro-computador. A gente tem os amplificadores tradicionais, a gente tem também os implantes cocleares. A cóclea é um órgão que tem aqui esse formato espiral e tem um mapeamento de frequência, como você pode perceber aqui. Então, estímulos em regiões específicas produzem o equivalente que a gente conhece a uma
frequência sonora específica. Desse jeito aqui. Então você também pode fazer um implante que vai produzir a estimulação nessa região. Agora, a gente tem situações em que esses implantes apresentam deformidade ou algum tipo de dano. Por que eu tô falando? Porque essas situações são situações mais raras, tá? Por exemplo, a neurofibromatose tipo 2. Isso provoca formação de tumores nos nervos e, evidentemente, pode acabar inviabilizando, o nervo auditivo. Por isso, pacientes muitas vezes experimentam perda de audição. Aí eles não podem receber os implantes cocleares. Sendo assim, as pessoas já pensaram em produzir implantes no tronco cerebral. Esses implantes são uma alternativa viável e um estudo em 2008 avaliou 31 pacientes que receberam Intaurar a audição. É esse implante que vocês estão vendo aqui. A gente também tem um artigo de 2016 que mostrou que dá para, usando uma BCI, identificar na frente dela falando coisas diferentes. Aqui especificamente são coisas diferentes. A pessoa pode escolher para quem ela vai prestar atenção. Então quem ela vai ouvir e quem vai ficar como sensação. Replicar essa sensação de focar a sua atenção em uma coisa específica. Basicamente isso que eu tenho para falar a respeito de audição e BCIs. Vamos falar agora um pouquinho a respeito de um cara chamado Jerry, em 78. Então, em 78, esse homem que adquiriu a capacidade de processamento desse PC com o seu celular, para você ter uma ideia do que eu estou falando, mas hoje, com a redução dos eletrônicos, o Jerry é capaz de, usando essa BCI, realizar algumas tarefas simples sem ajuda. Ele pode, por exemplo, pegar um chapéu preto que está numa parede branca, a coisa já vai ser bem mais complicada, ele consegue pegar esse chapéu, colocar no manequim, ele consegue a respeito dele, uma matéria da BBC. Esse implante aqui do Jerry foi feito por um cara chamado William Dobelli, tá? E em 2002, um cara chamado James Naumann recebeu a segunda geração desses implantes. Ele foi capaz de dizer que precisou tirar um implante, inclusive ele tem um site. Ele inclusive escreveu um livro também, que você pode ir em projetos, tá? A gente tem projetos que trabalham com aparelhos sem fio, então eliminam esses problemas aqui do caso do Dobelli, que ele precisava ainda conectar planejados, mas até agora eles não começaram. A gente tem o projeto Cortivis, que usa um arranjo de eletrodos que já foi aprovado pela FDA. É um arranjo de 100 eletrodos, tem entre 1 e 1,5 milímetro, numa placa de 4 por 4 milímetros. Ele também usa um circuito integrado, ainda não tem testes clínicos, mas as investigações, inclusive, verificar aqui neste endereço. Agora, beleza, falamos bastante de visão, vamos falar então um pouquinho a respeito de prevenção de acidentes. Então a primeira coisa é uma espécie assim de substituto do bafômetro, tá? Um artigo de 2017, treinamento do algoritmo é quase comum a todos os estudos, e esse algoritmo foi treinado a reconhecer padrões cerebrais em pessoas alcoolizadas e em pessoas sóbrias. Então você dá alcoolizadas e um conjunto de eletroencefalogramas de pessoas sóbrias. E ele é treinado a identificar coisas que permitem diferenciar esses dois conjuntos, e depois você submete. Essa acurácia foi de 98%, e os autores indicam que é a forma mais barata de se fazer. A gente também tem aquela sensação de enjoo de movimento, tá? Isso é o que você sente quando você está se movendo, seja imaginando se mover, ou seja se movendo de verdade, e você tem assim aquela náusea, tontura, dor de cabeça, tá? Isso é uma das causas relevantes em acidentes de trânsito. E a gente tem um estudo que criou que a forma com que o algoritmo faz o seu processamento envolve inspirada na seleção natural. E esse algoritmo foi treinado para identificar o momento em que uma luzinha acenda quando um condutor estiver sentindo um certo enjoo de movimento. Ou isso pode acionar sistemas de segurança, caso esse enjoo chegue a uma forma que deixe, porque ele é um cientista brasileiro que faz pesquisa nessa área. E nessa discussão a pessoa, quando alegou que o Elon Musk era anticristo, eu apresentei ele, que fez progressos junto com a equipe, claro, e com outras pessoas, nessa área muito mais impressionantes do que o Elon Musk. Vamos falar um pouquinho a respeito então de próteses, começando com macacos e braços robóticos. Então, depois você tirou o joystick. Nesse processo ele tinha que trabalhar com duas funções, tá? Ele tinha que trabalhar com a velocidade, com a posição, ou seja, em que lugar de um sistema XY o braço robótico estivesse. Junto com isso você tinha uma tela, tá? Essa tela, ela possuía um cursor, esse cursor se movia durante ela, isso até uma posição em verde, tá? Na segunda tarefa, o macaco deveria aumentar e depois aumentar ele até o tamanho correto. Na primeira fase, o macaco fez isso usando o joystick, depois, e na primeira fase, claro, a informação vinha direto do joystick, depois o que a gente fez foi, deixa o joystick ali, mas a informação passa vindo do cérebro,
Aí o macaco começou usando o braço, depois ele viu que isso não precisava e parou de usar o braço, parou de usar o joystick, e depois então o joystick foi completamente removido, o macaco não usando o controle cerebral. Com isso, verificou-se que era possível, o macaco conseguia. De 2005 e 2008, que foram capazes de permitir que macacos se alimentassem usando braços robóticos, tem um vídeo para você assistir, então você tem ali uma banana. Em 2011 também a gente tem um experimento que permitiu que o macaco controlasse um cursor virtual, identificar qual dos círculos, também virtuais, estavam associados a uma certa do macaco. Agora vamos falar um pouquinho a respeito de aplicações em humanos. Vamos lá realizar uma ação física. Então eu imagino, eu abro e fecho essa mão, então eu sou capaz de imaginar quais movimentos. Por exemplo, esse estudo de 2017 trabalhou com uma prótese no joelho. Então a gente tinha um amputado transfemoral. Inicialmente, ele tinha um sistema virtual e através de uma imagem motor ele conseguia mexer uma alavanca virtual. Depois, quando ele conseguiu esse movimento, a taxa de sucesso aí variou entre 50% usando só o cérebro. Desse jeito. Beleza, vamos falar aqui agora então a respeito de comunicação assistida, tá? Aqui a gente entra em duas categorias. Nesse primeiro aqui, eu vou simplesmente usar situações em que pessoas usam algum sinal, que às vezes não tem nada a ver com o que ela quer fazer, para controlar alguma coisa. Depois, a gente vai falar de situações em que a gente tem uma decodificação de pensamento mais precisa, tá? Digamos assim. Então, primeiro, um estudo de 98 trabalhou com pacientes com paralisia provocada por esclerose lateral amiotrófica, ALS, a doença do Stephen Hawking, que basicamente não coisa. Então, aos poucos você vai perdendo o movimento. Isso começa normalmente o movimento de algum dos membros, isso vai progredindo para fala, para deglutema aqui. Trabalhou de forma que um paciente era capaz de controlar a sua atividade cerebral e produzir um pico de diferença de potencial, que era reconhecido pelo sistema e era, por sua vez, processado para outros fins. Esse estudo fez aqui esse tipo de implante, tá? Foi um implante invasivo, verificou que era possível identificar realmente esse pico, mas infelizmente o paciente piorou e faleceu de pneumonia pouco tempo depois. Agora, um estudo de 2018 forneceu a pacientes com ALS um dispositivo que tinha um teclado e piscava elementos do teclado. Então, piscava o A, piscava o B, piscava o C e assim por diante. Tá? Esse teclado tinha letras, números e sugestões de palavras, mais ou menos igual ao seu corretor ortográfico. E a ideia era, através de sinais cerebrais, quando o usuário pensasse, eu quero essa tecla, o sistema, a BCI não invasiva, que é esse sistema aqui, iria ser capaz de identificar. Então você tem aí as letras piscando, A, B, C, D, E, você quer o G. Então quando o cursor vai, as letras vão piscando, quando o G pisca, o sistema identifica que é o G que você quer e insere o G na tela. Tiveram muitos desafios, não é uma coisa fácil de usar de fato, mas dos 8 pacientes que participaram do estudo, 7 deles quiseram ficar com o equipamento de volta. E ficaram, claro. Eles receberam o equipamento e puderam usá-lo na vida diária. Outro estudo também do mesmo ano trabalhou com pacientes com ALS e um tetraplégico. Eles receberam um arranjo de eletrodos implantados no córtex motor e que permitiu a esses pacientes operar um tablet. Com isso, eles eram capazes de realizar várias atividades online. Tá? Eles checaram previsão do tempo, ouviram música, conversaram, assistiram vídeo, enviaram e-mails, entre outras possibilidades. A gente falou agora de sinais cerebrais, né? Você tem um sinal que é identificado. Às vezes esse sinal não tem nada a ver com o que você quer, tá? Como é justamente a ideia dessa sessão. Então pode ser um sinal, por exemplo, que normalmente está associado em mexer a perna, mas você codifica o seu computador a identificar esse sinal e a interpretar esse sinal como ou seja, como um bit. E aí você trabalha com esse sinal a partir daí. Se no lugar desse sinal você usar, por exemplo, um botão que é manualmente apertado, o resultado vai ser o mesmo. O computador vai responder da mesma forma. Porque afinal de contas, o sinal que você está lidando é simplesmente um bit. Tá? E ele pode vir de qualquer parte. Perdão se eu estou sendo prolixo nessa área, tá? Mas isso é um pouquinho importante. Porque o próximo estudo trabalhou com o desgosto. Então os caras perceberam que trabalhar, por exemplo, com estímulos visuais pode não ser uma boa ideia para alguém que nunca teve visão na vida, tá? Então, falar, imagina um gato, a pessoa nunca viu um gato na vida, a pessoa não tem visão, ela não vai ser capaz de imaginar, ou então movimento, talvez pessoas que nunca foram capazes de ter esse movimento. E aí eles pensaram numa coisa meio assim universal, digamos, que é o desgosto. E a ideia era identificar através de um algoritmo quando que uma pessoa pensava em um odor ruim que causa desgosto.
Então, eles verificaram que era possível. A pessoa pensava num cheiro, sei lá, de carne podre, ou quando alguém peida na sala, ou qualquer coisa do tipo. Isso provoca uma repulsa. Isso provoca, por sua vez, uma diferença de potencial. Essa diferença de potencial é detectada e você pode provocar aí uma forma de controlar qualquer tipo de interface, porque afinal de contas você tem um bit. Então, o interessante disso aqui é justamente possuir um bit. Não importa de onde vem esse bit, você tem um bit. E a gente também tem uma coisa chamada resposta P300. A gente vai falar dessa resposta no futuro. Essa resposta é produzida de forma inconsciente. Então aqui você tem que pensar na carniça para o estímulo acontecer. Mas aqui não. Aqui essa resposta acontece fora do seu controle. Isso é importante. Guarda essa informação, tá? A gente vai usar mais para frente. Quando você tem um estímulo significativo. Então, quando a pessoa vê uma coisa que tem significado para ela. Como assim? Lembra das luzinhas piscando? A mesma coisa aqui. Só que agora, ao invés da pessoa conscientemente ter que produzir um certo sinal, que ela é treinada para isso, para ativar a tecla específica, nesse caso aqui é automático. Então, quando a pessoa vê a tecla que ela quer inserir, ela produz esse sinal P300 de forma espontânea, de forma inconsciente, e o algoritmo é capaz de identificar esse sinal e produzir ali o output desejado. No caso da tecla, é inserir a letra ali. Verificou que era possível obter um resultado de cerca de 95% de acurácia, com uma média aí de 3 a 4 palavras sendo digitadas por minuto. Beleza. Falamos agora então desse tipo de comunicação assistida. Nesse tipo aqui, eu acho que esse até cairia melhor, tá? Nessa segunda categoria aqui. Porque todos esses aqui são sinais convencionados, né? Não importa qual sinal seja, mas o sinal tem exatamente a mesma função, ele pode vir de qualquer lugar desde que você convencione. Nessa aqui o sinal ele é específico, tá? Esse sinal aqui é um sinal próprio de quando alguma coisa tem significado e é o que vai acontecer a partir daqui. Primeiro vamos falar um pouquinho de reconstrução da visão. Qual que é essa ideia? Você enxerga alguma coisa, isso produz respostas no cérebro. Quando você vê alguma coisa, ou até quando você imagina alguma coisa, você é capaz de receber essas informações através de diferenças de potencial, e você é capaz de traduzir esse negócio em uma imagem. Então você é capaz de reverter e recuperar o que a pessoa estava pensando na hora. Por exemplo, esse estudo aqui é do ano passado, eu lembro até quando saiu, teve até uma certa repercussão. E ele trabalha com método não invasivo. Aqui ele é um pouco diferente, tá? Porque ele trabalha com ressonância magnética. Não é eletroencefalograma e muito menos eletrodos posicionados no cérebro. Ele usa uma rede neural. Rede neural aqui, mais uma vez, o termo rede neural não significa que essa rede necessariamente trabalha com neurônios, tá? Nesse caso ela trabalha, claro, porque ela é uma interface cérebro-computador. Mas você pode usar uma rede neural para outras coisas. A ideia é que a forma do seu algoritmo se inspira ou se baseia na forma como sistemas nervosos funcionam, tá? Então você pode usar uma rede neural para classificar uma lista de compras, por exemplo, tá? Uma rede neural não tem nada a ver necessariamente com trabalhar com neurônios da vida real, tá? Ela simplesmente, a forma como o algoritmo computa as coisas imita um sistema neuronal. Basicamente isso é a mesma pegada ali do algoritmo genético que eu falei um pouco antes. E verificou que era possível, tá? Primeiro na visão, então tanto com imagens naturais, ou seja, coisas como um tigre, uma coruja, um cisne, um extintor... Acho que isso é um extintor de incêndio, parece um hidrante, né? Um hidrante, alguma coisa assim, uma janela de catedral, túmulo, etc. De certa forma é possível você produzir. Aqui são vários níveis do processamento, tá? Então você obtém a imagem que o algoritmo produz em vários estados e você, de certa forma, consegue recuperar aí o que está sendo visto. Aqui são imagens artificiais, tá? Então, são imagens que não são naturais, não é, sei lá, por exemplo, esse alicate, são um quadrado, um ponto, uma letra, etc. Verificou-se aqui a comparação da performance, isso pode chegar até a 90%, ou até quase 100% no caso de letras alfabéticas, como você pode perceber aqui. Verificou-se também um certo sucesso, apesar de um pouco limitado, no quesito de identificar imagens imaginadas, tá? Então, é que as duas palavras têm uma origem semelhante. Imagem e imaginar vem aí... Tá, a partir de agora, eu não sei de qual idioma isso vem. Se é latim, grego, realmente não sei. Mas essas duas palavras têm a mesma origem. Então, imagem imaginada parece estranho. Enfim, imagens pensadas. Eu penso nesse X azul, igual eu estou fazendo agora. E foi possível obter um resultado com uma certa precisão, como você pode perceber aqui, tá? Foi possível identificar. Claro, com uma acurácia muito menor, mas ainda assim
isso foi possível. Agora, falar um pouquinho a respeito da fala. A gente trabalhou aqui com a visão, tem um estudo semelhante que trabalha com a fala. Então esse estudo aqui utilizou pacientes que já tinham se submetido a uma cirurgia para epilepsia, então aproveitou a cirurgia para posicionar ali um arranjo temporário de eletrodos, e esses pacientes deveriam falar ou imaginar palavras que eram exibidas numa tela. Então era possível interpretar os sinais e identificar com certa precisão, aí entre 30% e 60%, então é uma certa precisão, mas não tanta precisão, vogais e consoantes, seja faladas, seja imaginadas. Essa precisão foi maior para vogais, do que para consoantes. Uma outra pesquisa instruiu então pacientes a observar imagens. Essa aqui é um tanto complexa, então vou tomar um pouco mais de tempo para explicar e tentar memorizar essas palavras. No final dessa sequência de tentativas, de 50 tentativas, eles veriam outras 6 imagens. Dessas 6, 3 eram novas, 3 já tinham sido vistas, e eles deveriam dizer quais imagens eles viram previamente. Isso parece um estudo de memória, mas na verdade os pacientes não sabiam qual era o real objetivo desse estudo. Por quê? Esses pacientes tinham o eletroencefalograma monitorado e essa tarefa de tenta memorizar as imagens e no final você me diz quais apareceram era uma fachada. O real objetivo era verificar se seria possível classificar as imagens que estavam sendo vistas, que pertenciam a 4 categorias: rostos humanos, carros, animais ou prédios. Então, dentre essas 50 imagens, você teria resultados de eletroencefalograma, e a questão é, eu consigo pegar um algoritmo e treinar esse algoritmo para com precisão me dizer, através só do eletroencefalograma, se esse cara viu uma pessoa, um carro, um cavalo ou um prédio. Por que essa tarefa de fachada é uma tarefa importante? Por que isso precisa fazer parte do estudo? Porque, desse jeito aqui, a classificação está ocorrendo de forma inconsciente. O seu paciente não está sendo instruído a ver a imagem e classificar. Então, ver um rosto e falar, isso aqui é um rosto. Ver um animal e falar, isso aqui é um animal. O paciente não está sendo instruído a fazer esse tipo de coisa. Ele está simplesmente pensando em outra coisa. Ele está tentando memorizar as imagens. Então, a ideia aqui é ler esses pensamentos, decodificá-los, quando eles acontecem de forma inconsciente. A gente teve uma acurácia de 66,4% e foi feito um novo experimento. A ideia desse experimento era tirar algumas dificuldades. Então a galera reclamou que a imagem era muito rápido, tá? 150 milissegundos é um pouquinho mais que 1/10 de segundo, então é bem rápido. Nesse caso aqui foi exibido por 1/4 de segundo. Tá? E o objetivo mudou porque as pessoas se esforçavam para lembrar as imagens. Então o objetivo passou a contar quantas imagens de cada tipo as pessoas estavam vendo na tela. Nesse caso aqui, a acurácia aumentou para 90%, através de mais sessões de treinamento. Então é possível a gente decodificar pensamentos dos pacientes, mesmo que esses pensamentos não ocorram de forma consciente. Isso também é importante, lembre-se disso no futuro. A gente também tem um estudo que, infelizmente, não tem uma publicação mesmo, tem apenas um portal de notícias que disse a respeito do estudo, no qual pesquisadores instruíram voluntários a jogar pedra, papel, tesoura durante um jogo. Então eles tinham que pronunciar essas palavras e imaginar essas palavras durante uma leitura de eletroencefalograma na área de Broca, que é, não sei se pronunciar certo, Broca. Eu gosto muito de ler, mas por mais irônico que isso pareça, eu não sou tão fã de ouvir aula e coisas do tipo, de assistir. Então, a consequência disso é que minha pronúncia não é tão boa assim. Talvez uma pessoa que tenha, uma forma de aprendizado contrária não saiba escrever tão bem na hora de passar esse conhecimento. Enfim, o algoritmo foi treinado e ele era capaz de reconhecer a jogada que a pessoa ia fazer 2 segundos antes dessa jogada ser proferida. E nesse caso aqui era mais fácil, porque esse estudo é japonês e o idioma tinha algumas facilidades que tornavam essa detecção mais fácil. Se fosse testar em inglês, acho que é paper, rock and scissors, né? Scissors. Não lembro qual que é a pronúncia agora. E rock, pedra, eu tenho quase certeza que é rock, não é stone. Não seria tão simples assim de fazer essa identificação. Um estudo de 2008, por sua vez, fez com que os seus pacientes, através de uma ressonância magnética, não um eletroencefalograma, sentassem numa cadeira e assistissem uma sequência de letras que mudava a cada meio segundo. Em qualquer momento em que eles quisessem, eles poderiam apertar um dos 2 botões. Um botão estava associado ao dedo indicador esquerdo, o outro botão estava associado ao dedo indicador direito.
Quando eles pressionassem, eles deveriam dizer qual letra estava na tela quando eles decidiram apertar. Então a gente tem um momento em que eles decidem apertar e, claro, o momento em que eles apertam, tá? Isso, como é meio segundo de diferença, pode ser que eles tenham decidido apertar uma letra antes da hora. Agora, qual que foi o barato disso? Você treinou o algoritmo e ele, com uma precisão de 60%, que é melhor que o acaso, tá? Ele se saiu melhor do que eu chutando qual botão vai ser pressionado, foi capaz de prever o botão até 10 segundos antes, ou seja, até 20 letras antes do paciente conscientemente tomar a decisão, indicando, portanto, que as ações motoras talvez sejam decididas antes mesmo do paciente achar que ele está tendo consciência de produzir isso aí. Agora chegamos, eu falei para lembrar, chegamos na hora. O potencial P300, como ele é inconsciente, ele já foi apresentado e proposto como uma forma de detectar mentiras. 4 estudos que inicialmente foram confidenciais, obviamente, analisaram situações diferentes, tá? Pegaram pessoas que estiveram envolvidas em crimes reais e interrogaram, mas o resultado desses interrogatórios não trariam nenhuma consequência prática. Pegaram pessoas que estavam envolvidas em crimes reais e que os resultados desse interrogatório ou serviria para livrar o condenado de uma pena, então uma sentença de anos na cadeia, prisão perpétua talvez, uma pena de morte talvez, ou ainda podiam dar uma recompensa em dinheiro nos casos em que o resultado do interrogatório não fosse assim tão relevante caso ele conseguisse passar o teste. Então basicamente nesse caso aqui as pessoas estão envolvidas em crimes, mas elas não têm nenhum motivo para mentir, tá? Porque não tem consequências. Nessa aqui elas estão envolvidas e elas têm motivo para mentir, tá? Elas têm uma motivação para mentir. E os outros 2 pegaram funcionários do FBI e funcionários dos esquadrões antibombas e fizeram perguntas para eles a respeito de informações que só esse pessoal conhece. A ideia aqui é que essas pessoas têm motivo para mentir, elas também são instruídas a mentir de formas que elas consigam passar teste de polígrafo, por exemplo, caso elas sejam interrogadas no futuro. Essa parte estranha, mas infelizmente a gente não tem exatamente tudo para ler, tudo para analisar. Os estudos mostraram uma acurácia de 100%, tá? Totalmente correto. Acertou todos os positivos corretos, acertou todos os negativos corretos. Acertou todas as vezes em que alguém estava mentindo, todas as vezes em que alguém estava falando a verdade, não errou nenhuma dessas vezes. Aqui entra a parte inconsciente que eu falei para vocês, porque o potencial P300 não é uma coisa que você seria capaz de controlar. Então, com isso, você fez, claro, é bem interessante que haja replicação a respeito desse estudo, o que é uma coisa um tanto complicada, tá? Porque pelo menos nessas dimensões aqui, você tem que ser do governo para produzir um desses, né? Porque uma pessoa comum não pode interrogar um funcionário do FBI, um esquadrão antibombas, tá? E uma pessoa comum não tem poder para decidir o que vai acontecer com o condenado, por exemplo, decidir como que vai ser a pena dele, decidir se ele vai receber um prêmio em dinheiro ou não, a menos que você realmente tenha tanto dinheiro assim. Mas é interessante replicar. Isso aqui parece promissor, mas ao mesmo tempo parece estranho. 100% de eficácia, de acurácia, perdão, é uma coisa que eu, como é que fala, ficaria com o pé atrás. Acho que essa é a melhor expressão em português. Tem também um estudo de 2009 que pegou 5 pacientes homens e usou um banco de imagens que mostrava cenas agradáveis. Isso envolve família, aventura ou erotismo, ou seja, mulher pelada, e cenas neutras, tá? Objetos de casa ou rostos neutros, e cenas desagradáveis, tá? Cenas de ameaças físicas ou mutilação. Essas imagens são retiradas de um banco de imagens que existe na internet, acho que eu até já falei isso, para estudos de emoção. Então, se você quer trabalhar com estudo de emoção, você pode pegar desse banco de imagens, eu acho que até você encontra gratuito, e você tem mais certeza de que realmente as imagens ali provocam a emoção que você quer. E o algoritmo visava classificar a emoção sentida com base na leitura de eletroencefalograma, mostrou uma acurácia de entre 40% e 60%. No caso aqui, o que a gente espera pelo acaso, né, que pode ser tanto agradável, neutro ou desagradável, é em média 33%. Tá eu lá chutando o que você está sentindo, eu vou acertar em média 33%, 1/3. O algoritmo saiu melhor que o acaso, então isso é bem relevante. A gente tem também um estudo de 2013 que analisou leituras de eletroencefalogramas, dessa vez produzidas através de músicas. Então nós temos músicas e nós temos também um banco de dados de música, que são músicas que a gente sabe que produzem emoções, certas emoções da maioria das pessoas, e o algoritmo teve uma acurácia de cerca de 90% para identificar
algumas categorias, 4 delas. Calmo de uma forma positiva, tá? Então, eu tô totalmente relaxado, excitado de uma forma positiva. Então, eu tô animado, tá? Eu tô enérgico de uma forma legal. Calmo de uma forma negativa, então eu tô triste, eu tô deprimido, tal, ou excitado de uma forma negativa. Então eu tô incomodado, eu tô assim, como é que fala? Com energia, mas eu tô com energia pra me livrar de uma situação ruim. Eu não tô com energia pra aproveitar uma situação boa. 90%, quando que o acaso esperaria uma leitura de cerca de 25%, né? Um quarto. Agora, autenticação, criptografia, um estudo de 2013 que foi apresentado no workshop no Japão e que infelizmente também não tem paper, eu não consegui encontrar, usou eletroencefalograma para identificar o usuário específico. Então a ideia você coloca uma tiara, essa tiara que vocês estão vendo aí, coloca essa tiara, e essa tiara faz uma leitura de eletroencefalograma, e durante essa leitura você realiza 7 tarefas. 3 são comuns, então você tem que imaginar sua própria respiração, focar nela, você tem que imaginar mover o dedo e você tem que olhar para um ponto no papel. E tem 4 tarefas que são personalizadas. Então, você pratica golfe, imagina um movimento que você faz no golfe, você nada, imagina você nadando. Você imagina uma música que você gosta, ou você foca num pensamento específico seu, ou então você conta objetos com uma certa cor na sala silenciosamente. Então, vou contar quantos objetos verdes tem. Tem 2 lápis, uma tampa de pote, um detonador remoto de C4 e assim por diante. Esse tipo de coisa. Agora a gente tem também aqui usos terapêuticos de BCIs. Então, como que você pode usar uma interface cérebro-computador para mitigar, ou talvez até para tratar ou para diagnosticar uma doença. Então, tumores cerebrais, por exemplo, um estudo verificou que você pode utilizar o eletroencefalograma, que é uma técnica muito mais barata que uma ressonância magnética ou que uma tomografia, para poder identificar sinais que podem servir, através de um algoritmo, para classificar se o paciente possui um tumor cerebral ou se esse paciente está saudável. E os resultados aqui, comparando os falsos positivos com os falsos negativos e as previsões corretas, se mostrou bastante promissor, tá? Essa aqui é a tabela. Então, você tem aqui o caso real, pessoas com tumor ou sem tumor, e você tem aqui a decisão do seu algoritmo, tá? De 1000 pessoas que possuíam, de fato, um tumor, 930, o algoritmo diz que sim, elas tinham um tumor. 70, o algoritmo diz que não. E de pessoas que estavam saudáveis, não tinham nada de errado, 447 pessoas, o algoritmo disse que estavam saudáveis, está tudo bem, e 53 o algoritmo erroneamente detectou um tumor. Isso também é uma coisa bastante promissora, também é uma classificação bastante promissora. A gente também tem o controle de convulsões, tá? Então, um estudo de 2010 testou em ratos, no caso, uma espécie de rato modelo, tá? Que é um rato que se eu vou usar o termo em inglês, é breedar, né? Breed, to breed. Então, brida é o que a gente fala no Ark, que é um jogo de dinossauro quando você produz linhagens de um dinossauro que tem a característica que você quer. Mas enfim, são ratos que são selecionados artificialmente para produzirem um certo comportamento. Nesse caso aqui, propensão a convulsões. E, então, você implanta esse arranjo e você trabalha com estimulador. E esse arranjo transmitia informações para um centro de processamento pequeno que continha um algoritmo que iria guiar o estimulador. Então, esse sistema mostrou um bom desempenho, sendo capaz de detectar o episódio convulsivo e realizar estimulações, de forma a impedir, ou pelo menos mitigar, a intensidade desse episódio convulsivo. E claro, esse algoritmo também apresentou pouquíssimas ocorrências em que ele estimulava sem necessidade. Então ele produzia estimulação para mitigar a convulsão sem precisar. Tá aqui. A acurácia aí de cerca de, no pior dos casos, 92%. Em claro, condições diferentes. Luz acesa, luz apagada, acordado, dormindo, etc. Tem também um estudo de 2018 publicado na Nature que utilizou um jogo que podia ser controlado através de sinais cerebrais. Então, isso basicamente envolvia atenção. Você precisava prestar atenção para você controlar a velocidade de um personagem que podia, sei lá, coletar itens ao redor de um cenário, ao redor de uma cidade, ao redor de uma ilha, etc. E a ideia é, pega esse sistema e dá para garotos com déficit de atenção. Faz eles treinarem usando esse sistema, então você precisa ter atenção para o bichinho andar na tela, isso é divertido para os garotos jogarem, e você aplica neles no começo e no final desse tratamento testes que vão medir
como que eles progrediram em termos de atenção. E verificou que esse tratamento ajudou. Esse tratamento ajudou esses garotos na condição de déficit de atenção. Parkinson também tem o mesmo tipo de coisa aqui da detecção de convulsões, tá? Existe uma técnica chamada estimulação cerebral profunda, que você usa eletrodos para estimular eletricamente regiões do cérebro. Isso não é eletrochoque, tá? Isso não é aquele negócio que você coloca dois condutores aqui, você faz passar uma corrente muito grande. E não tem nada a ver com isso, tá? Isso aqui são correntes muito pequenas, num nível terapêutico, tá? Não é um tipo de terapia agressiva, como o caso do eletrochoque, que é aí questionado de inúmeras formas, e verificou que é possível você utilizar uma BCI para detectar sinais cerebrais e produzir uma estimulação cerebral profunda em resposta a esses sinais. Qual que é a vantagem disso aqui? Você tem um canal duplo, você não está simplesmente produzindo sinais às cegas, você está recebendo informação e esses sinais são customizados, são personalizados para a informação que você está recebendo. Isso foi concluído como uma aplicação viável, mas que precisam de mais testes, porque os estudos que a gente tinha na época, isso foi um meta-estudo, mostravam que o resultado poderia ser uma consequência do fato da cirurgia ser recente, então era interessante fazer mais estudos com mais metodologias. Depois de um AVC, que normalmente envolve na morte de células numa região do cérebro, você pode ter deficiência nas funções mediadas por aquela função. Então, um AVC no cerebelo, por exemplo, pode fazer com que você fique com o equilíbrio comprometido. Então, você vai ter mais dificuldade de se equilibrar, de se manter de pé, tá? Porque se manter de pé não é uma coisa tão trivial assim. Por mais que pareça ser, o seu cérebro está constantemente enviando e recebendo sinais que permitem te manter de pé, que vão compensar ligeiras posições que você sofre, ou então andar pior ainda, que vão compensar todas as mudanças de terreno que você sofre no caminho, ou então o músculo que fica mais cansado. Isso, claro, tudo precisa ser compensado para se manter de pé. Se você sofre uma AVC nessa área, você pode ter essa função comprometida. Agora, ao longo do tempo, outras células podem assumir as funções dessa região e você pode recuperar partes dessa função. Você pode chegar até quase como você era antes. E um estudo de 2016 mostrou que, usando uma BCI, você é capaz de restaurar, de tentar ajudar nessa plasticidade de forma promissora. Então, nesse caso aqui, você utilizou uma BCI. Essa BCI era composta de uma leitura de eletroencefalograma e de um estimulador que ia no membro específico. Nesse caso aqui, mover o joelho. Então, quando a pessoa pensava na intenção de mover o membro, essa BCI realmente movia, produzia um estímulo elétrico, claro, uma espécie assim de... não exatamente uma prótese no sentido de colocar ali uma nova parte, mas de colocar um estimulador elétrico que vai produzir esse movimento. E a pessoa pensava, então o movimento acontecia de forma artificial produzido. Então, depois a pessoa se mostrou mais capaz de produzir esses movimentos por conta própria, graças à intervenção da BCI. Depressão, nós também temos alguns projetos piloto nessa área que carecem de replicações, carecem de mais estudos, mas que mostram que um sistema de feedback usando BCI, basicamente a ideia aqui é, já que existe uma assimetria de oscilações alfa nos dois nos dois hemisférios do cérebro que são associados com depressão, você pode usar um sistema de feedback para tentar normalizar essa simetria. E alguns estudos que, claro, ainda são piloto, ainda carecem de mais replicações, mostram que isso pode funcionar. A gente também tem algumas aplicações de BCIs no combate a vícios. Então, por exemplo, para tabagismo. A gente tem aqui um projeto que, infelizmente, eu também não consegui o paper. Tem um vídeo no YouTube, mas ele foi condecorado com 2º lugar numa espécie de competição de projetos de BCI em 2019, que exibia imagens de cigarros para pacientes e, em determinado momento, exibia imagens de animais. Nesse caso aqui, um koala, tá? E foi usado um aplicativo, um algoritmo de aprendizado de máquina que identificava respostas cerebrais quando via cigarro, comparava quando via animais ou qualquer outra coisa, e os pacientes então usavam um sistema de feedback, procurava inibir os padrões presentes ao ver as imagens de cigarro. E a longo prazo esses caras reduziram o número de cigarros fumados por dia em cerca de 38%, comparado a um grupo que conseguiu cerca de 14% usando métodos de controle de vícios convencionais. Tá? Ritmos alfa também pode ser usado para tentar reduzir a tendência que uma pessoa tem para ingerir álcool, no caso do alcoolismo. Então, um estudo de 77, bem antigo, também usou neurofeedback. Então, o aparelho
identificava ritmos alfa, produzia sons, quando detectavam, instruía os alcoólatras a produzirem esses ritmos, e então o nível de ansiedade dos pacientes em relação à bebida era verificado após e antes as sessões de treinamento. E verificou-se que sim, que esse tratamento foi eficaz em reduzir a ansiedade estado e a ansiedade traço, que é uma forma de você categorizar, comparar a ansiedade que você tem como sendo um traço particular seu e a ansiedade que você tem em função de um evento que pode vir a ocorrer. A gente também pode usar BCIs para supressão de dor. Então a gente tem 3 estudos aqui que utilizaram BCIs e também utilizaram aí sistemas de feedback, então que procuravam identificar sinais que eram observados no cérebro quando o paciente observava dor, quando o paciente sentia dor, e que podiam ser usados numa tela de forma que o paciente era instruído a evitar esses sinais, então a não produzir esses sinais. E de fato, esse sistema de feedback mostrou eficaz para supressão de dores crônicas. Também tem pacientes que após perderem um membro sentem dor no lugar em que esse membro deveria estar, a famosa dor do membro fantasma. Então é como se tivesse uma mão ali, mas na verdade não tem porque ele perdeu essa mão. E o estudo mostrou que usando uma BCI que permitisse os pacientes controlarem uma mão virtual, não é uma prótese, é uma mão virtual mesmo, eles conseguiam de certa forma reduzir essa dor do membro fantasma. E a gente também tem a dor neuropática central, que é uma dor causada por lesões no sistema nervoso. Um estudo de 2019 submeteu pessoas a sessões de treinamento no laboratório com feedback, depois em casa, e o objetivo era regular as ondas alfa, mais uma vez, acima de um certo limite, e as ondas beta e teta abaixo do limite. Como consequência desse sistema de feedback, estão aqui as barras que eu tanto falei para vocês, eles relataram sim uma diminuição da dor sentida. A gente agora vai falar a respeito, e se eu não me engano, essa é a penúltima sessão, em termos de aplicações, de usos potencializadores. Tá? Aqui são usos terapêuticos. Usos para você tentar, de alguma forma, evitar algum problema, tentar mitigar um problema, tratar um problema, etc. Aqui não, aqui a gente vai falar a respeito de potencialização das suas capacidades. Então, um estudo de 2013 instruiu pacientes a realizarem algumas tarefas enquanto a leitura de eletroencefalograma acontecia. Tinham tarefas em que o usuário devia receber uma sequência de estímulos e dizer quando que um estímulo era igual a 3, 4, 5, você escolhe o número de estímulos passados, então você recebe, sei lá, vou usar objetos que eu tenho aqui em volta. Então, um alicate, um esparadrapo, um celular, isso vai alternando, e o objetivo é 13. Então, se você vir um alicate agora, você tem que dizer em qual, ou um celular ou qualquer outra coisa, você tem que dizer em qual momento, daqui a 3 tentativas, você recebeu o mesmo estímulo. Então, se eu vi um celular agora, e se eu vi um celular 3 estímulos depois, então essa é a hora em que você avisa. Esse é um esforço mental que você produz. A gente tem também uma tarefa em que você é instruído a só pressionar um botão, por exemplo, quando algumas condições estão presentes. A gente tem uma tarefa no qual usuários têm que ler uma série de frases e lembrar de cada frase a última palavra. E a gente também tem as clássicas tarefas algébricas e aritmética, que é fazer conta. E verificou que a dificuldade sentida pelos usuários podia ser detectada através do eletroencefalograma com uma acurácia de 95% nessas tarefas básicas, 73% na aritmética e 67% na tarefa algébrica. E por que isso é interessante? Justamente porque você pode utilizar essas informações coletadas de dificuldade para personalizar a forma de estudo que você vai apresentar para o seu paciente. Eu acho que eu acabei perdendo o slide que mostrava a esse respeito, mas tinha um slide seguinte que demonstrava justamente que você podia pegar 2 grupos, você podia colocar o seu grupo para trabalhar, para aprender alguma tarefa, a tarefa desse estudo. É realmente uma pena que que o slide aqui tenha desaparecido, talvez ele esteja perdido em algum lugar, mas eu lembro exatamente o que a gente fez. Basicamente, o estudo trabalhava com adições em octal, então você tem a base binária, hexadecimal, etc. A base octal, base 8, ensinava as pessoas a somarem números em base 8. Tá? Então, 4 mais 4, por exemplo, em octal, o resultado é 8, e esse número não é 8 desse jeito. Esse número você escreve como 1, 0, 10, desse jeito aqui, porque os números que você está trabalhando, vai de 0 até 7. E essas pessoas receberam aí um sistema de
de ensino, 2 grupos. O grupo de controle recebeu o melhor sistema que a gente tinha no momento para trabalhar com isso, e o outro grupo recebeu um sistema de neurofeedback através de eletroencefalograma, identificando a dificuldade, dosando a dificuldade dos exercícios através disso, e mostrou que o grupo que trabalhou com esse sistema de neurofeedback se saiu levemente melhor que o grupo de controle. O grupo de controle trabalhou com uma técnica assim, estado da arte também, que recebia os resultados, os acertos e erros pelo próprio paciente inseria na máquina e personalizava a partir daí. O outro trabalhou somente com as leituras de eletroencefalograma e mostrou que pelo menos equivalentes as duas formas são. Aqui a gente também tem casos de estimulação com corrente contínua transcraniana, tá? É uma forma não invasiva de estimulação. A corrente também é de baixa intensidade, não tem nada a ver com terapia de eletrochoque. E um meta-estudo avaliou pesquisas com essa técnica e mostrou que essa estimulação durante sessões de fonoaudiologia, é irônico eu ter dificuldade para pronunciar essa palavra, traz benefícios para pacientes com afasia e traz melhora do desempenho em funções específicas da linguagem. Então, por exemplo, lembrar nomes de objetos ou lembrar nomes de pessoas famosas, dependendo da região do cérebro estimulada. Um estudo de 2013 mostrou que, um estudo piloto, então com poucas pessoas e que precisa ser replicado, que a gente pode usar BCI para melhorar a memória de idosos saudáveis, através de um sistema barato, um sistema autônomo, então que funciona bem para pessoas que não conseguem pagar sessões ou que têm mobilidade reduzida, e um sistema agradável, então que as pessoas têm vontade de usar, não é que saco, eu vou ter que mexer nesse troço de novo, é uma coisa legal. E esse aparato era basicamente um jogo de memória com cartas. O paciente tinha que focar numa carta para a carta poder virar e para ele poder trabalhar com a memória. Os pacientes eram divididos em 2 grupos, então cada grupo participou da intervenção, que durou 8 semanas em momentos diferentes, e 3 testes psicológicos avaliaram o progresso desses pacientes. Verificou que, após esse treinamento, ocorreu melhora. Um outro estudo também trabalhou com goleiros, então pegou goleiros de futebol e procurou identificar sinais que eram produzidos e que poderiam utilizar para melhorar o desempenho desses goleiros através da atenção visual em objetos na fronteira do campo de visão. Para isso, os goleiros foram submetidos a 2 tipos de tarefas. Uma tarefa motora, no começo e no fim, eles tinham que rastrear círculos vermelhos na tela enquanto eles olhavam para o centro. Então, olha para o centro e fixa, sei lá, uma mosquinha, um círculo vermelho andando ao seu redor. E, na outra tarefa, eles tinham que identificar um símbolo que iria aparecer em algum dos quadrantes da tela. Aqui está 2, mas são entre os 4 quadrantes da tela, olhando para um ponto fixo, conforme está demonstrado aqui. Aqui é meio chato de identificar, tá? É meio difícil de ver o símbolo, mas o símbolo está bem apagadinho aqui. Aqui você pode ver o símbolo e o objetivo era você identificar o símbolo. Verificou-se então que a intensidade dos ritmos alfa era diretamente proporcional ao desempenho dos atletas, mas não fez nenhum sistema de feedback em que, focando em melhorar esse ritmo alfa através aí do sistema de neurofeedback, você fosse capaz de apresentar uma melhor performance. Isso tem que ser replicado. Tiro olímpico também foi submetido a um sistema parecido. Então, a ideia era que tinham 2 ambientes de realidade virtual em que você trabalharia com tiro olímpico, usando aí uma pistola totalmente virtual, com uma mirinha laser, como você pode ver aqui. Tinha uma situação de treino em que você atirava sozinho e uma situação em que tinha uma plateia. Então tinham pessoas te vaiando, tá? E competidores reais saindo melhor que você normalmente e você tinha que se sair. Verificou então que os atletas que saíam piores na competição tinham pouca supressão de ritmos mu. Não está naquela tabela, mas também é outro tipo de variação. E ao contrário aconteceu com atletas que se saíram melhores nessa modalidade, mas também isso não fez nenhuma aplicação para controle desse ritmo e realmente produzir uma melhora do desempenho. Só identificou. Beleza. Vamos falar aqui agora, então, a respeito de aplicações comerciais das BCIs. A gente viu que isso é bem promissor em várias áreas, mas isso aqui é meio acadêmico, tá? E, geralmente, isso aqui é um ambiente controlado. Agora, paralelamente a isso, a gente tem empresas privadas que buscam tornar esse dispositivo acessível e funcional para o público, pensando em várias coisas. Então, custo, tá? Isso tem que ser barato, mesmo que seja invasivo, isso tem que ser um custo acessível. Possibilidade de você fazer isso de forma não invasiva, porque as pessoas aceitam muito mais uma coisa que não tem que abrir sua cabeça para colocar, pelo menos por enquanto. A segurança e o custo acessível para dispositivos invasivos e a manutenção a longo prazo. Então, qual garantia eu tenho de que esse chip que eu coloquei aqui vai funcionar para sempre? Ou de que se eu precisar de assistência, esse chip pode ser retirado, etc. A confiança do público. Como que esse negócio funciona em ambiente doméstico, tá? Então, se eu vou colocar uma tiara
que vai me permitir abrir o portão da garagem, pensando em abrir o portão da garagem, é interessante, é fundamental que essa tiara seja mais fácil do que eu ir lá e apertar o botão, tá? Porque se eu tiver que pensar numa tela branca e depois pensar num portão de garagem aberto e tentar isso 5 vezes até o portão abrir, é mais fácil eu apertar o botão lá e ninguém vai querer comprar seu dispositivo porque ele é uma porcaria. Ele funciona, como é que fala? Ele é muito mais difícil de ser usado do que simplesmente abrir o portão da garagem usando uma mão, tá? Apertando. Você pode ter mais sucesso em vender esse dispositivo para pessoas que têm mobilidade reduzida, claro, isso então depende do seu público-alvo, o quão você vai ter que lapidar o funcionamento do seu dispositivo, mas mesmo assim é uma coisa que você tem que considerar. Então o ambiente doméstico é uma coisa em que você tem ruídos o tempo todo. A pessoa está fazendo almoço ao mesmo tempo em que ela está ouvindo música, ao mesmo tempo em que às vezes o celular toca com uma notificação, ao mesmo tempo que ela está pensando em que hora o filho vai chegar da escola. Então a pessoa não pode pensar numa coisa sem querer isso ativar um sistema que não era para ser ativado. Eu não posso, por exemplo, abrir a porta da garagem no momento em que, por exemplo, alguém usa a expressão porta em sentido figurado numa palestra que eu estou ouvindo, tá? Ou mesmo no sentido literal. Isso não pode acontecer. A porta não pode abrir se eu não quero que a porta abra. Então isso é o que normalmente essas empresas trabalham em fazer funcionar e que muitas vezes, num estudo acadêmico, isso acaba ficando de lado porque o ambiente é controlado. Então a pessoa senta numa sala em que ela não tem estímulos externos, ela não tem nada para ouvir que vai chamar atenção, não tem nada interessante para olhar ao redor, nada do tipo. E claro, como eu já disse, né, facilidade do uso perante a tecnologia que você tem. Tem que ser mais fácil ativar o portão com o cérebro do que apertar o botãozinho no controle remoto. Vamos ver então o que algumas startups e empresas no geral fizeram a esse respeito. Não é uma lista exaustiva, claro, mas eu peguei aí as principais no mercado. Primeiro, aparelho e software para eletroencefalograma. Cara, tem uma infinidade, tá? O preço vai desde 100, e eu cheguei até a ver $35, tá? E vai até $25 mil. Depende muito do que você quer fazer, depende muito da resolução que você quer trabalhar, tanto espacial quanto temporal. Tem aqui um site que dá uma lista de preços de headset de eletroencefalograma e tem também uma lista enorme de softwares que processam os sinais. Tem softwares como o iMotions, que trabalham em reconhecer emoções, etc. E softwares extremamente simples, como o OpenBCA, que simplesmente lê a coisa na tela e você faz aquilo faz o que você quiser e o que você consegue com aquilo. Ele não vai processar nada, ele vai pegar, claro, ele vai processar, mas ele não vai interpretar. Ele vai exibir na tela para você e produzir uma saída de dados numérica. Não vai exibir nada amigável para você ver. Aí agora de companhias, a gente tem a Kernel, que é uma companhia que trabalha na aquisição de imagens de altíssima qualidade. Então, medir, por exemplo, a hemodinâmica, ou seja, o fluxo sanguíneo no cérebro através de pulsos de luz, então uma forma não invasiva. A gente tem a Dream, que é uma espécie de tiara que você põe enquanto você dorme, e isso interpreta as suas fases de sono e te ajuda a encontrar padrões. Então, sei lá, quarta, quinta e segunda eu dormi mal, porque eu comi pimenta nesses dias, então é possível que isso seja um padrão. Isso pode te ajudar a melhorar o seu sono. A gente tem a Halo, que é um equipamento de estimulação transcraniana nas áreas que controlam o movimento. A ideia disso aqui é potencializar a memória muscular, então o seu desempenho na prática de corrida, ciclismo ou tocar música. A ideia é potencializar a capacidade que você tem de memorizar movimentos bem-sucedidos e de não repetir movimentos mal-sucedidos. Tem artigos revisados por pares que mostram que isso melhora o desempenho. A gente tem a Synchron, que produz equipamentos que são minimamente invasivos. A ideia é você implantar através da jugular, então sem abrir o crânio, isso é interessante, que permite segurança e eficácia. A gente tem a BrainCo, que surgiu do Laboratório de Inovação de Hardware e trabalha com um sistema de neurofeedback para relaxamento, ou para que essa tiara aqui pode criar sua aplicação para outras funções. A gente tem então a Neuralink, que é a empresa do Elon Musk, que tem o objetivo a inserção de eletrodos no cérebro, vai transmitir uma música e não simplesmente o som externo. Agora, isso fez um marketing bem em tempo real, a Matrix dentro da Matrix, etc. tal. Isso, manos, então não se emocionem com marketing, tá? Se o Elon Musk é um anticristo, então a gente tá perdido, porque tem um monte de gente bem melhor que esse anticristo aí, eu não quero nem saber o que esses caras são. A gente, se pronunciar corretamente, ela fornece soluções personalizadas, então
ela também tem um produto chamado Elevo, que usa sessões de treinamento para melhorar a memória com próteses neurais e já recebeu financiamento do Departamento de Defesa dos Estilizar Sinais. A gente tem a NextMind, que desenvolve um hardware de propósito geral, não faz nada, mas ele te dá sinais que você pode usar. Então você pode fazer ele controlar o seu jogo bem, trabalha com capacidade de reconhecer estados emocionais e tem a proposta de usar uma nuvem no qual você pode compartilhar dados de forma anônima e contribuir com isso para a pesquisa e comparar até com de outras pessoas. A gente tem a BIOS, não sei qual que seria para únicas, então para identificar biomarcadores e personalizar tratamentos conforme o indicador de cada paciente. A companhia, então, procura produzir padrões, databases, mas, claro, ainda tem muito o que se fazer. A gente tem a NeuroPace, que produz um dispositivo que você implanta no cérebro de forma invasiva e ele detecta e age contra testemunhos de pacientes. Então isso aqui é uma aplicação do que eu mostrei para vocês. Eu quero que você tenha entendido o que são BCIs, como elas funcionam, como que as pessoas aplicam, quais companhias trabalham com isso e por que você não deve se emocionar sempre que você vê um troço desses. O Elon Musk não é o anticristo porque todo mundo faz a mesma coisa, tá? A não ser, claro, até onde nós chegamos, tá? Isso você consegue ver em artigos científicos. Então, se você coisas tão distópicas assim, tá? A gente não consegue decodificar tudo que uma pessoa pensa. A gente consegue identificar emoções, a gente consegue identificar categorias, consegue ver quando que alguma coisa faz sentido para a pessoa, mas nem tanto. A gente não consegue comandar um indivíduo para agir contra a vontade dele, por exemplo. Agora, a gente sabe que no futuro, em algum momento, de uma forma ou outra, isso pode acontecer. Por essa razão já é a hora da gente se perguntar quais princípios uma BCI tem que seguir e como que a gente tem que aplicar esses princípios através de regulamentações, padrões, etc. E quem tem que ser responsável por aplicar esses princípios. Eu não pretendo aqui exibir soluções para isso, tá? Não estou qualificado para isso. Eu pretendo mostrar que a gente precisa pensar sobre eles e mostrar quais são. E tem um artigo aqui muito interessante a esse respeito. Eu separei aqui algumas categorias, tá? Na parte de segurança mais médica, né? Quais efeitos a longo prazo isso produz? Qual a garantia você tem de que você pode remover a BCI caso precisar? E o que define precisar? Se a pessoa quer remover a BCI, ela precisa remover, isso tem que ser garantido? De que forma a gente tem que garantir que as companhias realizando esses procedimentos estão fazendo isso de forma segura? Será que tem efeito colateral se alguém abusar do treinamento de uma BCI? Quais são esses efeitos? Será que uma BCI não invasiva pode interferir em cérebros em desenvolvimento? Então em crianças, adolescentes, por exemplo? Como garantir que as companhias vão propiciar que a BCI funcione por toda a vida? Tá? Então que a sua porcaria de startup não faliu 5 anos depois, e aí você tem pessoas que instalaram aquela BCI no cérebro e agora não tem o que fazer, por exemplo, porque você não fornece mais suporte? Como aferir e como responsabilizar quem é o causador do mau funcionamento de uma BCI? Será que as BCIs estão sujeitas a ataques cibernéticos? Se sim, esses ataques têm consequências sem precedentes, tá? Você pode usar uma BCI para matar uma pessoa, por exemplo, de uma forma muito fácil, caso você consiga acesso a essa BCI. A gente precisa então de pesquisas em neurossegurança. Como que você evita? Como que você pune o responsável por isso? Como que você identifica ele em primeiro lugar? Quais são os riscos para caso uma BCI não atenda a expectativa do paciente em termos de frustração? Em termos de transparência, o usuário tem o direito de saber tudo sobre uma BCI, projeto de hardware, código-fonte, aplicação em qualquer coisa? Se sim, ok, mas como lidar com tecnologias proprietárias, por exemplo? A gente tem que forçar que tudo seja código aberto? Quais dados podem ser enviados para servidores de terceiros e quais, em hipótese alguma, podem ser enviados? Tem que ficar restritos ao processamento local. Como garantir que todas as informações que um usuário recebe, código-fonte mesmo assim, são condizentes com o que de fato ele tem implantado ali no cérebro? Ou que ele usa ao redor do cérebro, tanto faz. A gente tem que garantir que ninguém, em hipótese alguma, seja capaz de usar de forma coercitiva, ou seja, de forma forçada, uma BCI. Então, a gente tem que garantir que ninguém pode receber uma BCI para ser submetido a um teste de mentiras, por exemplo. A gente pode violar a privacidade de um indivíduo em prol da saúde dele. Então, se eventualmente eu descubro um tumor no cérebro através da BCI, eu tenho permissão de violar a privacidade desse indivíduo para alertá-lo a respeito disso? Ou eu tenho a obrigação de não me pronunciar, porque isso seria uma violação da privacidade desse indivíduo? Consentimento. De quem é a obrigação e qual medida isso é preciso de esclarecer o indivíduo a respeito da BCI? É da empresa? É do governo? De que forma a gente pode garantir que ninguém está sendo forçado
a possuir uma BCI. Então, no ambiente de trabalho, por exemplo, um chefe tem o poder de persuadir um funcionário a possuir uma BCI. Não precisa ser um chip no cérebro, não. Pode ser uma tiara que vai identificar emoções, por exemplo. Como que a gente garante o consentimento em pacientes que têm comunicação ou que têm consciência reduzida para inserção da BCI? Como garante que isso é produto de uma decisão de fato lúcida? Como que a gente garante que os voluntários não estão simplesmente aceitando os riscos que eles podem correr por desespero? Como que a gente pode utilizar, ou se a gente pode utilizar a BCI de forma forçada? A mesma história do detector de mentiras, em quais circunstâncias? Agências de inteligência estão realizando pesquisa nessa área, essas pesquisas são secretas. Como que a gente tem certeza que essas diretrizes são cumpridas, que a gente pode determinar? A gente precisa discutir também a respeito da autonomia. Será que uma BCI pode influenciar decisões de indivíduos? Se sim, você pode ser responsabilizado por ações que você tomou por causa de uma BCI judicialmente? As BCIs podem dar ao indivíduo apenas a ilusão de que eles estão sob controle das ações, mas na verdade eles não estão. A decisão de possuir uma BCI torna o responsável, o indivíduo que possui a BCI, responsável por todos os outputs, tudo que essa BCI produzir. Os outputs defeituosos de uma BCI são responsáveis de quem? Do fabricante, do proprietário? O nosso sistema legal é capaz de cobrir todos os usos de uma BCI? Se não, quais mudanças têm que ser feitas para isso? Uma BCI pode controlar mecanismos naturais de suprimir ações. Então você pensa, por exemplo, em dar um soco na cara de alguém que você não gosta. A BCI pode impedir que mecanismos digam para você que não é uma boa ideia você fazer isso, porque isso pode ser um crime? Se não, quais as consequências disso? A gente pode hackear uma BCI? Se sim, de quem que é a responsabilidade caso isso aconteça? Agora tem alguns aspectos filosóficos aqui, que esses aspectos dizem mais respeito ao que o indivíduo pensa e que quais as convicções dele. E alguns estudiosos têm dúvidas se esses aspectos são únicos para a BCI ou se sequer eles são relevantes. Então, será que uma BCI é uma parte de nós ou é uma ferramenta somente? Será que o uso de BCIs pode distanciar do que nos torna humanos? Será que a gente pode se tornar uma nova espécie através do uso da BCI? Quais são as consequências disso? O que é uma espécie? BCIs podem mudar a nossa personalidade, o nosso aspecto social, o nosso corpo? Em que medida? Em que isso distancia do que a gente é? Ou o que nós somos, afinal de contas? As BCIs podem estigmatizar um usuário? Até que ponto uma BCI é tratamento e até que ponto é aprimoramento? Ou será que BCIs como aprimoramento podem provocar mais desigualdades? Por exemplo, pessoas que são capazes de arcar com os custos de uma BCI que vão melhorar sua memória e pessoas que não são? E, então agora que a gente abordou tudo, a gente pode ir para as conclusões, né? Eu vou dar uma passada final em tudo que a gente abordou por aqui. Então, em primeiro lugar, aplicações, né? BCIs têm inúmeros tipos de aplicações benéficas para o ser humano com potenciais de melhorar a qualidade de vida de pacientes, tá? Apesar de elas não serem tão aplicadas para audição, elas parecem promissoras para isso, podem ou propiciar essa possibilidade para pessoas que não conseguem usar soluções convencionais ou podem melhorar outros aparelhos. A gente tem progresso na visão, mas é pouco provável que em algum momento no futuro próximo a gente consiga fazer uma pessoa com deficiência visual enxergar da mesma forma que uma pessoa saudável, tá? Mas a gente já consegue recuperar um pouco dessa capacidade. Tem algumas pesquisas para prevenção de acidentes. Elas parecem promissoras, mas precisamos de mais. Tem uma ampla gama a respeito de próteses, isso a gente já consegue fazer, controlar a prótese com o cérebro. Também tem uma ampla gama em comunicação assistida, e a gente consegue controlar aplicações com sinais cerebrais. A gente pode ampliar o uso desses sinais e um controle mais perto da decodificação de pensamentos, que é uma área que já encobre várias pesquisas, mas a gente consegue reconhecer pensamentos ou emoções dentro de uma seleção específica de possibilidades, mas a gente não é capaz de detectar qualquer pensamento de um jeito distópico, tá? A gente já é capaz de tratar condições como déficit de atenção, Parkinson, convulsões, e também combater vícios, tabagismo, alcoolismo. A gente pode também ajudar na reabilitação e no diagnóstico de condições do sistema nervoso central. E BCIs também podem ser usadas para aprimorar capacidades, como aprendizado e desempenho esportivo. A gente tem inúmeras companhias que trabalham em aplicações de BCIs, elas visam possibilitar que essas aplicações, já demonstradas cientificamente, sejam empregadas para o usuário final de uma forma viável, tá? É claro que essas companhias vão fazer demonstrações e isso vai ser cercado de marketing, mas como eu já disse, isso é mais para investidor do que para você ver até onde a gente já chegou. Você pode ver até onde a gente já chegou lendo artigos científicos a respeito,
tá? A Matrix dentro da Matrix do Elon Musk vai muito além do que ele mostrou, tá? E BCIs, claro, são cercadas de dilemas éticos que abordam a segurança, tanto médica quanto cibernética, a privacidade, eu repeti 2 vezes aqui, acho que eu estava cansado quando eu escrevi, a transparência, a autonomia, consentimento e questões propriamente filosóficas, tá? É um tópico particularmente sensível, tá? Porque traz benefícios nunca vistos, mas também entra em contato com o ser humano de uma forma nunca vista. Agora, esses dilemas não é razão para você demonizar BCIs. Como qualquer outra tecnologia, uma BCI pode ser empregada para todo um espectro de fins. E cabe a nós, eu, você, todos nós, decidirmos quais extremos desse espectro, quais partes desse espectro vão ser contempladas através do debate a respeito dessas questões, e isso vai resultar em diretrizes e padrões que vão ser seguidas, que devem ser seguidos e que devem ser garantidos por algum tipo de instituição, tá? Esse debate tem que ser feito de forma científica e tem que ser embasado no conhecimento científico vigente, tá? Não pode ser sustentado por dogmas ou por visões, noções precárias que as pessoas têm da realidade. Esse foi o vídeo, valeu por você que assistiu, perdão aí pelo vídeo longo, mas já devem estar acostumados. Quero fazer o Fábrica de Noobs Responde. Entrem no Discord, tá? A gente vai fazer uma investigação coletiva no Discord daqui algumas dias, semanas. Quero fazer isso em novembro ainda. E tem um vídeo pro final de ano também que eu já tô pensando. E pra gente se ver, falou!